Se você quer entender toda essa confusão que está tendo do Campeonato Carioca e ter uma visão, pensando no futuro, pensando nas próximas soluções, você veio ao lugar certo. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E hoje eu vou falar sobre essa confusão gigantesca em Campeonato Carioca, pro Campeonato Carioca de 2023. Cota de TV, o Flamengo quer ganhar mais, aí Botafogo e Vasco que iam assinar o acordo, já tava tudo certo, dizem que vão recusar, aí vira o outro e fala, não, agora o Fluminense fala, também já não ia, agora não assino mais, enfim. Toda essa confusão você vai entender aqui nesse vídeo, e eu ainda vou, no final dele, pretendo falar um pouquinho sobre soluções. Quais são as soluções para isso? Mas vamos lá, tá? Esse vídeo aqui ele é patrocinado pela 1xBet. Aqui na descrição e aqui no primeiro comentário tem um link para você ir lá fazer seu cadastro e fazer sua aposta. Se você utilizar o cupom Raiz Tricolor, que tá aqui embaixo, você dobra o seu primeiro depósito, ou seja, entra um valor bem mais alto, o dobro do que você colocou lá, até R$ 1.200. Beleza? Não perde tempo não e vem aqui embaixo na descrição. Ó. Bem, a notícia primeiro para quem tá perdidaço, tá? Vamos lá. A Ferg tem os direitos, vai negociar os direitos de TV do Campeonato Carioca de 2023. Diferente do que aconteceu em 2021 e 2022, em que já no regulamento falava que, ó, se a gente tiver lucro, tem premiação, tem cota de TV. Se a gente não tiver lucro, ninguém ganha nada. Diferente disso, ou seja, 21 e 22, não tinha nada de fato mesmo, pro de 23, ela colocou uma proposta para os clubes, num contrato até grande, de que cada um ganharia X milhões. E vocês vão entender por que eu tô falando X. Ou seja, os times já largam sabendo no contrato que terão direito a uma cota de televisão. Bem, essa cota, segundo começava a ser noticiada, Botafogo e Vasco aceitavam um acordo, começaram a aceitar um acordo de uma cota de 10 milhões de reais. Bem, foi proposto depois uma cota de 15 milhões de reais para o Flamengo. E a cota, a divisão, segundo a matéria do GE. Globo do Thiago Lima, era o seguinte, a proposta era 10 milhões para o Fluminense, 10 para Botafogo, 10 para Vasco e 15 para o Flamengo. Bem, o Botafogo aceitou, o Vasco aceitou, repito, tá na matéria isso aqui do GE. Globo, tá? Botafogo e Vasco aceitaram ganharem 10 e o Flamengo 15. Só que o Flamengo achou que 15 era pouco e o Fluminense também achou que 10 para ele era pouco. Não assinaram nesse primeiro acordo, não aceitaram. O Flamengo negociou com a Ferg de novo e chegou a 18 milhões. E topou o acordo, Flamengo com 18. Só que esses 3 milhões do Flamengo era tirando 1 milhão dos outros 3 times. Ou seja, a proposta agora para o Fluminense era de 9, para o Botafogo e para o Vasco também de 9. Daí, o Fluminense, que já não tinha aceitado antes, obviamente agora mesmo que não aceitou, Botafogo e Vasco, que já tinham aceitado o acordo antes, soltaram notas avisando que não vão aceitar mais o acordo de transmissão da Ferg. É importante dizer, tá? São coisas diferentes. Quando alguém fala sobre o Campeonato Carioca de 2021 e 2022, era o campeonato, como eu falei, não tinha premiação, não tinha cota de TV, não tinha nada. Agora a Ferg promete esse valor e... Ah, Gabriel, mas é com qual emissora? Então, ela tem esses valores para negociar com as emissoras. E aí tem 2 emissoras ali querendo, uma delas é o SBT, enfim, você vai entender mais um pouquinho pra frente. Então, beleza. Primeiro passo é esse daqui, a gente tá no impasse nesse momento, que é o Flamengo topou o contrato da Ferg lá, 18 milhões, só que sem Botafogo, Fluminense e Vasco, que já falaram que não vão assinar esse acordo, não se sabe se a emissora de TV vai pagar 18 milhões para transmitir os jogos do Flamengo no Carioca. Então, nesse momento, a gente tá no impasse. Só que agora vem a parte da opinião e da informação num contexto geral, que é, para começar, e eu preciso deixar claro isso daqui já com 4 minutos, no momento em que eu começo a opinar, é o seguinte, a proposta da Ferg é bizarra, não existe, não é para aceitar o Flamengo ganhar o dobro de Fluminense, Vasco e Botafogo. Se ele acha que funciona assim o Campeonato Carioca, que ele assine um contrato sozinho e tenha só os seus jogos transmitidos. Vai ser muito bom pro Flamengo, meus parabéns, vai ser sensacional e tal, mas vai ser dessa forma. Não é assim que funciona. Então, eu só queria deixar claro isso. Não é pra aceitar. É bizarro, ok? Dito isso, como eu falei, dessa vez o Campeonato Carioca vai ter cota de TV, e é bom lembrar que ele não teve em 21 e 22 por causa de um problema em 2020. Inicialmente é isso. Um problema que era o Flamengo bateu o pé,
não assinou com a Globo, fez o que os 3 clubes estão fazendo agora, ele não assinou com a Globo se ele não ganhasse mais do que o resto. Pois bem, a Globo bancou e falou, beleza, não vou assinar com você. O Flamengo não tinha contrato de TV para 2020, depois da pandemia ele transmitiu aquele Flamengo e Boa Vista na Flá TV, o que não era permitido naquela época, e a Globo entendeu que o Boa Vista estava descumprindo o contrato, porque estava aceitando a transmissão da Flá TV, e cancelou o contrato de transmissão do Campeonato Carioca, que pagava para cada clube grande cerca de 18 milhões de reais por campeonato. Bem, a partir do momento que ela cancelou, ela ainda pagou uma multa lá pagando mais 18 milhões, mas em 21 e 22, os clubes, inclusive Fluminense, inclusive Botafogo, inclusive Vasco, toparam fazer a transmissão em conjunto e não deu em nada, não deu grana nenhuma aquele stream. Dito isso, vamos para valores agora, tá? 9 milhões de reais pelo Campeonato Carioca. Eu vou te falar que a princípio ele não é ruim, esse valor. Novamente, eu sou contra aceitar a proposta, tá? Só para deixar claro aqui de novo. Mas vamos na argumentação que aqui o conteúdo é para quem pensa, tá? Então se você não pensa, não precisa assistir. Contrato de 9 milhões, por que ele não é ruim? Primeiro que o Campeonato Carioca é uma merda, é um campeonato horroroso, tá? Ele não vale muito além disso, não. Por que esse contrato é ruim se 9 milhões não é ruim, Gabriel? Porque o Flamengo quer ganhar mais. É exatamente por isso que Botafogo e Vasco estão saindo, pelo desaforo com o Flamengo. É exatamente por isso. O Fluminense não queria já o contrato desde o início, então não dá pra gente falar. 9 milhões significa, por jogo, algo entre 1,5 milhão de reais ali, por volta de 1,5 milhão de reais na fase de grupos. E por que eu tô falando isso? É o mesmo valor de quando a gente recebia 18 milhões pelo Carioca inteiro lá atrás. Você falou, Gabriel, mas a gente recebia 18 milhões lá atrás e agora a gente recebe 9 e é o mesmo valor? Sim. Por quê? Porque lá atrás a Globo tinha que comprar todos os jogos do Fluminense e todos os jogos do Botafogo e todos os jogos do Flamengo e etc. Porque a lei determinava que você tinha que ter os 2 times para você transmitir. Com a lei do mandante, o Fluminense não precisa mais vender os seus 11 jogos. Ele só vai ter 6 em que ele é mandante para vender. E aí, obviamente, o preço do jogo do Fluminense vale mais, mas ele tem menos jogos para vender. Então, se lá atrás cada jogo do Fluminense rendia ele 1,5 milhão de reais, agora também cada jogo vai render cerca de 1,5 milhão de reais, mesmo ganhando um valor menor, né? Ganhou 9 milhões, lá atrás ganhava 18, mas porque tinha que vender todos os jogos, agora só vende o seu e ganha 9 milhões também. Então acho que deu para entender. Só que o Carioca em si, o Campeonato Carioca em si, e aí por que eu falei? O valor, ok, né? Mas jogar o Carioca vale a pena por 9 milhões? Aí é um outro assunto. O valor de 9 milhões pelo produto Carioca vale, pra mim vale, tá? Mas obviamente eu não assinaria por causa da questão do Flamengo. Porém, vale a pena pro clube receber 9 milhões para jogar o campeonato, jogando o Campeonato Carioca? Essa é uma outra situação. O Carioca vale isso, mas vale a pena pro clube jogar o Carioca? Bem, qual que é a complicação? Eu cheguei a emitir minha opinião no Twitter sobre esse movimento de Botafogo e de Vasco. Principalmente porque eram os 2 que tinham soltado nota. Eu acho importante o posicionamento. E o Fluminense tá junto, né? O Fluminense, detalhe, né? Eu vi até a galera falando assim, mas o Botafogo e o Vasco agora tem grana da SAF e podem recusar esse tipo de contrato porque eles têm dinheiro. Então, o Botafogo e o Vasco aceitaram 10 milhões, o Flamengo ganhando 15. Foi o Fluminense que não aceitou. o Botafogo e o Vasco, que tem o dinheiro, aceitaram. Por quê? Porque eles olham e falam assim, 10 milhões nisso daqui vale. Nisso daqui vale. Eu não sei se vale pra jogar, mas 10 milhões isso aqui vale. Então os 2 aceitaram, tá? E é sempre bom destacar. Mas isso é troco de pinga pro dono do Botafogo. Sim, pro dono do Botafogo. O dono do Botafogo administra uma empresa que ela tem que dar lucro. Essa empresa se chama Botafogo. Então, ele pode até colocar dinheiro nessa empresa, mas ele só tá colocando dinheiro pensando em crescimento para depois ter retorno. Então, ficar pagando capricho de não jogar Carioca não faz sentido dentro de uma SAF, não. Mas voltando aqui pro assunto. Qual que foi o meu problema em relação a negativa desses 3 times? Se, eu tô colocando aqui uma condicional, se não houver um planejamento de futuro. A minha defesa não é que os clubes aceitem esse contrato. Eu vou repetir mais uma vez. Esse contrato não é para ser aceito por nenhum dos 3 times. Ok? Não é. Só que o meu ponto é,
Se eles estão se recusando, e lembrando, não é uma recusa de jogar o Carioca, eles vão ter que jogar o Carioca. É obrigatório jogar o Campeonato Carioca. Mas é de aceitar o contrato de TV, né? Se eles, a partir do momento que eles recusam isso e vão tratar o Campeonato Carioca como uma subcompetição, não é uma competição que vai ser levada a sério no ano, etc., isso precisa começar a gerar uma mobilização mais nacional. Por quê? Senão, a gente vai ficar com 4 meses sem jogar futebol. O Fluminense, por exemplo, só estreia na Libertadores em abril. A gente já não joga praticamente em dezembro, a gente já tem janeiro, fevereiro, março, que no 5º mês, ó, é um quarto para 1/3 da temporada que não vai ter jogo. E jogo significa dinheiro, é sempre bom lembrar isso. Treino é gasto de dinheiro. Jogo é ganho de dinheiro, só pra deixar claro aqui uma situação. Treino você tá pagando o jogador ali, você vai ter que pagar ele e ninguém compra direito de transmissão de treino, não. Então, quanto esse tempo vai acabar sendo um prejuízo financeiro. Se não acontecer um movimento, e eu vou dar 4 hipóteses aqui de movimentos que podem ser criados, tá? E vou falar prós e contras. Se não acontecer isso, o que vai acabar acontecendo? Fluminense, Vasco, Botafogo rejeitam essa cota. Vamos botar aqui que a Ferj banca, tá? Ferj e o Flamengo bancam, o SBT vai e compra e fala, não, transmite só o Flamengo. O Flamengo provavelmente é o melhor time, vai estar na final e etc. E tá bom, eu transmito só os jogos de volta e dane-se. Beleza, se isso acontecer, 1 ano. E aí Fluminense, Vasco e Botafogo jogaram o Carioca e não receberam nada. Aí vem 2º ano. Montaram um serviço de streaming, transmitiram na Flu TV, na Flá TV, na Botafogo TV, né? E não deu quase dinheiro nenhum, assim como não deu no ano passado. Não deu. Cobrando de... Aí a galera fala, não, é só cobrar R$10 de cada pessoa. Tá, ano passado a Flu TV Play tava aí. E não deu lucro, não deu. O que vai acabar acontecendo? Daqui a 2 anos, Fluminense, Vasco e Botafogo voltam, assinam um contrato que eles mesmos negaram, como o Flamengo fez. O Flamengo fez exatamente isso. Não quis o da Globo, reclamou, esperneou, chorou, o contrato da Globo acabou e ele agora tá assinando, exigindo 18 milhões, que era o que a Globo pagava há 2, 3 anos atrás. Sendo que ainda teve inflação, então o valor até meio diminuiu. Então esse é o meu ponto. Precisa criar, se vai bancar mesmo pra acabar o Carioca e diminuir o Carioca pra uma competição, uma subcompetição, beleza, então vamos criar alternativa. Muitos defendem, inclusive, colocar sub-20 e tchau, né? Beleza. Fazendo isso, o que você faz com o seu time profissional? Lembra, não dá pra ficar só treinando. Essa é a primeira hipótese aqui, ficar treinando. Gasta salário à toa e ainda estressa em ritmo nas competições importantes. Ponto. Essa é a pior alternativa. Gabriel, mas o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense tá botando o time dele pra jogar direto. E um detalhe, o Atlético Paranaense, quando não joga o estadual, quando ele não aceita o contrato, é um contrato de 50, 70 mil reais por jogo. A gente aqui, como eu falei, tá falando de um contrato de 1,5 milhão por jogo. Não é a mesma coisa. E o Atlético Paranaense sim coloca o time principal pra jogar o Paranaense, mas num ritmo meio Flamengo, em que ele bota uma vez por semana, estreia já na 4ª rodada e tal. Não é o time à vera, ele não tem medo de poupar no Paranaense, mas isso não acontece. Ele não fica treinando 4 meses mais. Fizeram isso 1 ano e não deu muito certo, o Brasileirão começou muito mal, inclusive. Essa hipótese não existe, só ficar treinando. Segundo ponto. Torneios independentes. Cria um torneio, teve um vai jogar a Copa do Nordeste, meu amigo. Tá achando que os nordestinos são o quê, cara? É o campeonato de bairro aqui que vai ficar felizão. Olha, o poderoso Botafogo está vindo, poderoso Fluminense, vamos dizer que tô só tirando o time dos outros, né? Tá vindo jogar com a gente, meros mortais. Não, cara, o Fluminense já joga. Tem Fluminense Bahia nesse ano, vai ter Fluminense Fortaleza, teve Fluminense Ceará, Fluminense Sport, o Fluminense já joga com esses times. Então, assim, não vai querer na Copa do Nordeste. Eles vão até perder público, na verdade, com a questão do nordestino e tal, de um sudestino invadindo lá. Mas aí citaram torneios independentes, né? Cria outros... Isso já aconteceu, isso foi a Primeira Liga, por exemplo. E aí você tem 2 problemas gigantescos para poder criar que não tem resolução. Outros clubes, né? Porque não dá pra criar um torneio independente só com Vasco, Fluminense e Botafogo. Vai ficar jogando os 3? Durante 3 meses, só os 3 se enfrentando? Pô, doideira. Você precisa de outros clubes que vão estar envolvidos no campeonato estadual do seu estado, em que eles não estão com a confusão que a gente está aqui. Então, ponto, né? Não tem o que fazer.
E o segundo ponto é a lembrança da Primeira Liga, né? Foi uma confusão gigantesca, uma briga política gigante com federação, com CBF, um monte de torcida envolvida para, no fim, criar um torneio que só foi comprado pelo Sport TV e foi deficitário. O torneio não se pagou. Muita gente vai lembrar de, nossa, a primeira rodada com estádios lotados, mas o Fluminense não ganhou quase nada com aquela Primeira Liga e a segunda o torneio morreu justamente porque virou a ninguém liga. Então, assim, também não funciona muito. E olha que foi feito um esforço gigantesco. Terceiro ponto é um mais polêmico. Esse eu vou ter que mostrar foto aqui. E vamos lá, tá? Faz um tour de amistosos internacionais. Vamos lá. Isso é realmente lindo no papel e funcionava lá atrás. Hoje em dia não é muito bem essa situação. Na realidade, primeiro, é um custo alto. A gente está falando de custos gigantescos aqui já para viajar na América do Sul, ainda mais para a Europa e Estados Unidos, de hospedagem e etc. Às vezes você fala, pô, Gabriel, mas os patrocinadores bancam isso tudo pela visibilidade. Vamos lá, o Botafogo foi quem fez isso recentemente, jogou contra o Crystal Palace, lá no estádio do Crystal Palace. E isso, obviamente, chamou a atenção. O jogo foi... Mas a gente vamos para a realidade aqui, eu não preciso medir as palavras aqui. O jogo foi transmitido pelo SBT Rio, só o SBT do Rio de Janeiro, que dá cerca de 2, 3 pontos de audiência, já que o jogo foi num sábado de manhã. Na melhor das hipóteses, deu 3 pontos de audiência. A gente não achei audiência ainda. Então, assim, visibilidade. O SBT Rio transmitiu a Botafogo TV e não teve índices tão grandes. Enfim, é uma TV local, né, que é só o Rio de Janeiro. Então, assim, aí se você pensar, não, mas a visibilidade lá no lugar. Cara, o Crystal Palace meio que tá cagando pro jogo, assim. Eles estão jogando esse amistoso nesse momento porque tá paralisado pra Copa do Mundo e o dono deles é o mesmo dono do Botafogo. Tanto é que você pode ver várias imagens, vai ver, a torcida do Botafogo deu um show lá no estádio mesmo, pô, muito maneiro, mas as fotos do jogo não negam, assim. O estádio de 25 mil pessoas tava consideravelmente vazio fora das câmeras. Ó, você vai vendo fotos aqui, ó. Essa daqui, ó, é a arquibancada que fica embaixo da onde estão as câmeras. Isso quer dizer que, nas imagens que você vai ver dos melhores momentos, não aparece toda essa arquibancada azul aqui que estava vazia. Estava realmente vazia. E eu vou mostrar outras fotos aqui, ó. Tem até torcedores ali no fundo, mas muitos espaços vazios. Eles não divulgaram o público do jogo, ó. Isso aqui é tudo foto desse jogo, das cadeiras vazias ao fundo. E aqui tem uma foto já mais do local da transmissão que mostra a torcida do Botafogo, que teve um número lá de 1.000 pessoas, cerca de 1.000 pessoas, mas o Bosta não lotou. Então, assim, patrocinador, por incrível que pareça, ele tem mais visibilidade para onde importa para ele, num Fla-Flu de 30 mil pessoas no Engenhão, do que nesse jogo necessariamente. E olha que esse foi o primeiro, que deveria ser um boom total. Não vai ser toda semana que tanto o Botafoguense vai em jogo lá contra o Crystal Palace. Além disso, eles falaram, não, mas joga contra times de nível europeu. Eu vou repetir aqui, os clubes desses países têm os seus campeonatos. Seja onde for, em fevereiro, março, a bola vai estar rolando no campeonato interno, no campeonato nacional e competições internacionais também. O Botafogo foi pra lá, como eu falei, porque tá rolando Copa do Mundo. E isso para o mundo inteiro. É do mesmo dono. É legal? Pra cacete. Mas não soluciona o problema do tempo que você vai ficar sem jogar Campeonato Carioca e não... E aí, novamente, tá? Pô, Gabriel, mas aí se é pra não receber nada no Carioca, não recebe nada fazendo isso. Beleza. Só que a questão é que agora o Carioca tem uma cota, não é igual 21 e 22. A gente tá falando de 1,5 milhão por jogo, 9 milhões de reais. Entendido? Então, não tô comparando. Em 21 e 22 eu era... Nossa, eu topava muito cagar pro Carioca. Eu falei isso aqui. Topava muito cagar pro Carioca. Mas não cagaram. Tá, falaram até de Florida Cup. A Florida Cup, por exemplo, é uma competição que bota um dinheirão de investimento, leva times europeus, levava uns times da Adidas aqui do Brasil, mas era muito mais para poder propagar pro mundo os parques da Universal do que necessariamente uma preocupação, futebol e tal. E o quarto ponto, que esse é o que eu acredito que possa um dia acontecer, tá? Para acabar estadual e etc. Que é antecipar o Brasileirão. O Brasileirão virá um torneio de fevereiro a dezembro, de fevereiro a novembro, né, no caso. Só que qual que é o problema, tá? O Brasileirão, ele é a competição mais rentável, não faz sentido você espremer ele de maio a novembro, de maio a dezembro, 6 meses de Brasileirão, isso é bizarro, isso é um absurdo e é uma burrice. Só que tem 3 probleminhas aí. O Paulistão dá lucro, o Campeonato Paulista dá lucro, ele tem um nível e dá lucro. E 1/4, na maioria das vezes, 1/4 da Série A tá lá. Então, você tem um problema aí pra resolver. Só que esse problema talvez fosse resolvido com a Liga.
A Liga pode resolver isso porque o Paulistão dá lucro? Dá, mas a Liga, com uma Liga forte, entra muito mais dinheiro. E aí, meu amigo, dinheiro, muito dinheiro. Acabou, dane-se o Paulistão. Então, mas o problema é que a Liga também tá complicada de chegar a uma resolução na questão de divisão de cotas. Adivinha quem? Mengão, pô. Tá lá, liderando a galera que quer ganhar muito mais do que os outros. E aí vem o terceiro problema também para poder antecipar o Brasileirão, que é, se depender da CBF não vai rolar para acabar a estadual ou minimizar a estadual. Por quê? Quem manda na CBF são as federações estaduais, porque o voto delas tem peso 3, ou seja, independente dos votos dos clubes, quem elege o presidente da CBF são as federações. Ou seja, o cara que entra lá, entra para poder agradar a federação e não os clubes, porque os clubes não mandam em nada. Ou seja, a CBF não vai tirar poder e dinheiro das federações. Não por dependência dela, talvez daí a Liga, que a CBF ficou fragilizada, dava pra entrar, mas tá com esse problema. Então assim, a solução não é fácil pro campeonato, pra acabar com o Campeonato Carioca e o que fazer. Mas eu acredito nesse vídeo longo de mais de 20 minutos, mas só vai ser esse vídeo ao longo do domingo, acredito eu, que você pode encaminhar esse vídeo aqui pra torcedores do Botafogo, torcedores do Vasco, até torcedores do Flamengo também entenderem uma coisa muito importante. Não adianta esse largar do Carioca se não tiver um planejamento futuro. Primeiro, 1 ano, 2 anos, dá pra aguentar. Dá. Seja o Vasco, o Botafogo, com investimento externo, seja o Fluminense, que já aguentou 2 anos. O Fluminense não teve cota do Carioca nem em 21 nem em 22. Na verdade, em 21 teve porque estava recebendo a questão lá de 2020 ainda da Globo, mas em 22 não teve. Então, assim, é algo que a gente pode olhar e pensar que, cara, beleza, dá pra aguentar 1, 2 anos. Só que você querer ficar pra sempre assim, se torna um problema. Jogar o Carioca sem ganhar nada? Burrice. Você podia estar ganhando 9 milhões e não vai estar ganhando nada. Agora, não jogar o Carioca, mas para também ter prejuízo técnico, ter prejuízo financeiro, também não faz sentido. A gente tem que avançar na conversa. Pensar, um pouquinho mais fora da caixa. Só que, entendendo que tem que pensar fora da caixa o que faça sentido. Não, vamos pra Copa do Nordeste. Não, marca amistoso que vai ter, isso dá visibilidade pro clube. Aí você corta e a visibilidade pro clube é essa foto aqui. De um estádio que o pessoal do Crystal Palace, né? A visibilidade aí é a audiência do SBT Rio sábado de manhã. Então, não é esse tipo de coisa. É óbvio, fomentando, isso pode funcionar, não tô ignorando essa parte aqui. Mas não dá pra confiar só nisso. Todos os clubes não podem fazer isso. A gente tem que lutar pra mim no ponto 4, que é pela formação da Liga. Só que aí, meu amigo, a Liga é um outro problema muito sério. Enfim, neste momento, na verdade, a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos sobre o Campeonato Carioca. Meu palpite, não é informação, palpite, pra poder fechar esse vídeo. O que eu acho que vai acontecer? Pra mim, só tem 2 hipóteses. Uma, a emissora que for comprar os direitos do Campeonato Carioca vai bancar o valor, vai talvez abaixar pra 15, pra 13, 15, o Flamengo, e o Flamengo vai vender os seus direitos. Vai ter só Flamengo e os pequenos. E aí isso vai ser um problema gigantesco, porque o contrato, quem tá organizando o campeonato vai também ser a pessoa que é parceira de um dos clubes. E, por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Vocês sabem que eu sou muito cético com roubos de arbitragem, direcionamento e tal. Mas, por exemplo, é interessante pra FERJ que o Flamengo seja primeiro na Taça Guanabara e vá pra final. Porque a emissora que assinou com ela tem os direitos de jogo do Flamengo. Ou seja, se o Flamengo não for pra final, a emissora que fez um acordo com ela vai ficar na merda. E aí é um papo com ela que vai ser a cobrança. Então, assim, né? A gente nunca pode duvidar de nada da FERJ e o Flamengo estará na final e ainda jogando o segundo jogo. Qual que é a outra hipótese? Chegarem a um consenso de um valor mezzo-mezzo. Por exemplo, uma proposta de 14, 11 Fluminense, 10 os outros. Tentar chegar num consenso onde o Flamengo aceita reduzir o valor. Nesse momento, o que eu vejo acontecendo o que eu chutaria, tá? Continua assim, Fluminense, Vasco e Botafogo não vão assinar. Eles vão entrar numa transmissão, contratar uma produtora para transmitir o jogo nos canais de YouTube e tentar vender publicidade para esses canais. Acho que é essa a solução atual. Não acredito ou talvez montar um combo dos 3 e vender para alguma outra emissora ganhando menos dinheiro. Mas, enfim, a gente vai acompanhar por aqui, tá? 24 minutos de vídeo, são... É padrão aqui já, a gente grava de madrugada, né?
Mas ó, 4:06 da manhã desse domingo. Agora eu vou dormir, mas espero que tenha sido um vídeo interessante, principalmente você compartilhar, porque eu dei um panorama bem amplo. Não sou o senhor da razão, posso ter errado aqui em alguma coisa, mas é a minha visão. Tamo junto, até a próxima. Valeu.